Fala galera, Fabiano Luzes, em mais um Papo Trabalhista, e um Papo Trabalhista com gravata, com um monte de coisa. É isso aí. Nada, debutando hoje, fazendo audiências telepresenciais pela primeira vez. Vocês acreditam? E aí, tô tentando tirar um pouco isso daqui, porque claro que eu só vou mostrar a parte daqui, né? Porque a parte de baixo eu duvido. Vou fazer uma enquete. Quem acha que eu tô de bermuda aqui na parte de baixo, depois dá o que vocês acham aí? É, gente, foi diferente. Mas confesso a vocês que Marcos já tinha colocado aqui pra mim, Marcos Dias, que enquanto eu tô falando com vocês, eu tô me organizando aqui. O Marcos já tinha falado que de fato é um pouco mais tenso, um pouco mais demorado, mas funcionou. Dentro da possibilidade nossa, a gente conseguiu de bermuda e chinelo. Não sei, pode ser. Ai, gente, vou falar pra vocês. O pior, eu vou confessar, e o pior é que eu tô. Camisa, gravata, eu faço de toga, mas eu tô de bermuda e de chinelo. Eu não vou mentir não, porque já tô muito velho pra isso, barba branca. Vamos lá. Todo mundo me ouve? Tá todo mundo me ouvindo? Enquanto eu vim me organizando. Tá todo mundo me ouvindo? Por aqui, legal. Ah, tá. Deixa eu verificar se o nosso convidado já se encontra, que é o nosso querido Igor. Legal, gente. Pera aí. Deixa eu verificar aqui se o Igor já tá na área. Opa, Igor acabou de entrar, hein? Vamos lá, bater um papo super agradável sobre concursos públicos. Gente, eu peço mil desculpas, de fato, assim, brincadeiras à parte, eu achei que fosse demorar menos. Eu também não tinha dimensão da quantidade, o Marcos estava coberto de razão. Eu acabei exagerando um pouco na quantidade de processos. Botei bastante processo na pauta. Igor, manda um convite para mim, querido. Se puder, anotando aqui os processos, tudo que aconteceu. Deixa eu mandar aqui o convite pro Igor, peraí. Deixa eu ver aqui. Opa. Acho que vai. Igor. Ai, gente, foi suado. Nossa, agora que eu vi isso aqui, que coisa horrível. Fala aí, Igor. Tudo bom, meu caro? Tudo bom, meu querido? Deixa eu tirar essa gravata aqui, porque vou te contar. Então tu faz audiência virtual de gravata, é? Eu faço de gravata, eu faço de toga. A única coisa... eu vou frustrar. De bermuda. Beleza. O William Bonner ou Cid Moreira, escolhe aí a tua. O pessoal já me dedurou aí aqui mesmo, todo mundo já falou que eu tô de bermuda mesmo, então tá dedurado. Né? Tô de bermuda. Deixar um abraço aí a todos. Gente, mais uma vez eu peço desculpas aí o atraso de 20 minutos. Essa formalidade toda aqui não seria normalmente como eu faço. Né? A gente gosta de fazer aqui um papo mais informal, mas aquela coisa, né? O dever, o ofício nosso, né, Igor? Nossa obrigação é fazer audiência, né? A gente é pago para isso. Aqui a gente tenta ser uma complementação, prestar um serviço, bater um papo com nossos amigos, mas a minha função é ser juiz. Né? Toga e pijama. Olha o Márcio brincando aqui com a gente, chamando de toga e pijama. Nunca é bico, né? Ser juiz não é bico. Exatamente. Apesar da gente saber que tem muitos colegas que não pensam dessa forma, que não é o mais correto, né? O juiz é o nosso... A minha profissão é ser magistrado. Eu só faço... A gente luta tanto para entrar, né? Exatamente. Então, a minha prioridade vai ser sempre a magistratura e eu nunca coloco outra coisa na frente. Eu faço a audiência que for, eu encerro. Acabou demorando um pouco mais porque a gente tinha feito alguns combinados e eu tentei fazer uma audiência de conciliação, mas aquela coisa, né? Não conciliou, mas vamos tentar encerrar, aquela coisa, né? Que a gente tenta para matar os processos na medida do possível, né? Resolver a lide. Fazer o processo ir para frente do jeito que for possível, né? Exatamente.
Precisa de um esforço. Sozinho eles não andam. Teve um processo que a gente quase conseguiu resolver, mas ficou com um detalhe, de uma concordância em um ato que não saiu. Se tivessem concordado, tinha vindo para julgamento 2 processos. Não veio. Paciência. Paciência, né? Paciência. Segue o baile até acabar a pandemia. É isso aí. Querido, obrigado aí, tá? Obrigado pela possibilidade. A gente está agora aí com o nosso querido Marcos G, acabou de entrar aqui, que eu acabei de ver. Estava puxando minha orelha, porque eu estava demorando. Pô, Marquinhos, estava fazendo audiência virtual aí, telepresencial, que você tanto faz. Igor, meu querido, vamos lá, sem delongas, eu queria agradecer a sua participação nessa semana aí que a gente está começando, uma semana, na verdade, começamos ontem falando sobre aspectos muito pessoais, meu e do Marcos, com relação à nossa trajetória. E hoje... Memórias de concurso, né? Exatamente, memórias de concurso. Mas tava legal, foi legal ver a tua história. Ó, minha mulher aqui, ó, bom dia, que bom. Olha só, gente, pra você vir com a minha vida. Bom dia, marido, que bom ver você por aqui. Ainda não tinha te visto hoje, desde cedo no escritório. Vocês estão vendo? Minha mulher me dando esporro por Instagram. Fiscalizando no Instagram. É isso aí. Não vi minha mulher até agora. Exatamente. Ela tá certa. E, pessoal, e isso a gente está a uma distância de uma porta, tá? Ai. Mas, querido, mais uma vez, tá? Obrigado aí mesmo, tá? Obrigado pela sua vinda. Para quem não conhece, eventualmente, o Igor, na minha opinião, uma das grandes mentes brilhantes do nosso tribunal. Poucos conhecem execução como o Igor no nosso tribunal. Poucos conhecem o PJE, principalmente o PJE Calc, como o Igor, inclusive é professor da Escola Judicial, dá vários cursos sobre a matéria. Mas hoje a gente não está falando sobre isso, não. Hoje a gente vai falar sobre o Igor, não o Igor juiz. A gente vai conversar com o Igor sobre a experiência dele anterior. O Igor, para quem não sabe, né, foi advogado-geral da União. Eu tenho para mim que ele se arrependeu. Quem me dera, fui procurador federal. Procurador federal, desculpa. Perdão, procurador federal, desculpa. A gente acabou colocando a AGU, mas procurador federal, desculpa. Sim, claro, não, mas enfim, tá no grupo das carreiras, né? Eu acho que ele se arrependeu, hein, mas vamos lá. Igor, conta pra gente um pouco, velho. Conta pra gente um pouco aí da sua história. A gente fez uma pauta aqui que eu vou tentar seguir, mas conta um pouco pra gente aí da sua história, principalmente como procurador. Como juiz, se der tempo, a gente fala um pouquinho depois. Bom, então vamos começar do começo, porque ontem tu estava falando que não, tu escolheu o concurso e tu foi atrás e tu queria juiz federal e depois não, mudou para o juiz de trabalho, mas foi o concurso que tu queria. Comigo foi um pouquinho diferente. Eu tive um professor na faculdade que falava que às vezes é o concurso que te escolhe, não é tu que escolhe o concurso, né? Durante a faculdade, eu virei técnico da Justiça Federal. Tá? Eu fui no concurso lá, acho que ali pelo 3º, 4º ano da faculdade. E quando eu me formei, eu saí da faculdade sabendo uma coisa. Eu fazia voto, trabalhei sempre no 2º grau. Eu queria assinar o meu trabalho. Isso, assim, eu não tinha a menor dúvida. Eu precisava assinar o meu trabalho. Isso era uma coisa que, para mim, era uma ansiedade muito grande lá nos idos de 2006, início de 2006, quando me formei. Só que na época estava... a emenda constitucional 45 era super recente e estava ali aquela história de que eu precisava de prática jurídica para os concursos da magistratura. Falei, bom, ok, né, eu vou precisar primeiro a prática jurídica para depois ir para a magistratura e tal. Até como eu estava dentro do Poder Judiciário, nem estava tão vidrado assim na magistratura, tinha pensado muito no Ministério Público, enfim. Então tá bom, vamos lá, o que eu vou fazer? Né? Me formei lá em fevereiro de 2006, comecei a olhar, né, quais são os concursos que tinha. Eu achava que o federal era melhor do que o estadual, porque eu era lá do Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul estado, desde aquela época, é meio falido e tal. Comecei a ver e achei o único concurso do âmbito federal que não exigia prática jurídica, que era o de procurador federal. E dali, ó, tinha tido prova, acho que em 2006, 2005, eu tinha expectativa de dali um ano mais ou menos ia sair. Bom, então é esse aqui mesmo, né? Vamos lá. Aí fiz o que todo concurseiro deveria fazer, ou faz, assim, né? Peguei, estudei o edital, estudei as provas pretéritas, fiz uma preparação de longo prazo, fiz um curso, aqueles cursos preparatórios extensivos, né? Um ano para carreiras federais. E deu certo, né? Acho que em outubro, novembro de 2007, tomei posse no primeiro concurso feito lá da AGU. Claro, na época fiz outros concursos
outros concursos vinham aparecendo, mas o meu foco era procurador federal, porque era o único dentro das carreiras da AGU e também do Ministério Público, também da magistratura, que não exigia prática jurídica. Então entrei e foi legal, foi uma experiência de vida bem interessante. Foram quase 8 anos, né? Defendendo os interesses das autarquias federais. É um trabalho bastante digno, porque a gente vê de tudo por aí, né? Enfim, agora, como juiz, eu tenho uma noção muito mais clara de o quão é importante ter bons advogados que estejam atuando de forma intensa nos dois polos do processo. O que se via muito na época, ali até 2005, mais ou menos, era que a defesa do INSS, que era o maior cliente da Procuradoria Federal, era muito padrão, assim, muito só para constar. E a ideia, o meu concurso entraram, acho que na primeira leva foram 500 ou quase 600 procuradores, era de reforçar a defesa jurídica das autarquias, em especial do INSS, que é o maior cliente, né? Na época ele era, segundo os dados do CNJ, era a pessoa com o maior número de processos no Brasil, né? Então, fui para uma cidade pequena, uma procuradoria no interior do Rio Grande do Sul, ainda tive a sorte de ir para o interior do Rio Grande do Sul, que quem estava, acho que logo abaixo de mim, acho que foi, e nada contra, mas acho que foi para uma cidade do interior do Amazonas. Tinha que chegar de barco. Então, para mim foi bastante cômodo, né? Atuei, acho que por uns 9, 10 meses naquela cidade e depois fui, através de remoção, indo mais para próximo da minha cidade natal, para procuradorias maiores e tal. Eu fiquei, acho que uns 5 anos fazendo só a defesa do INSS mesmo, né, causas previdenciárias. E depois disso, eu acabei migrando para um setor que faz a cobrança de débitos das autarquias federais e também faz a fiscalização da cobrança de contribuições previdenciárias na Justiça do Trabalho. E aí que eu comecei a conhecer a Justiça do Trabalho, que eu nunca tinha lidado com a Justiça do Trabalho na minha vida. E aí, de tanto ver sentença, de tanto me aproximar mesmo, acabou vindo o desejo de migrar de carreira. Acabei migrando em 2015. É verdade, a gente entrou com uma diferença muito pequena, né? Eu vim para o Rio em junho e 2 semanas depois vocês tomaram posse. Você e o nosso querido bem Márcio, próximo. né? Foi uma coisa bem próxima. Né? Você e uma leva excelente, inclusive, de colegas, né? Sua turma foram 20? Tinham 20? Somos 20, né? 20, né? Agora um pouquinho espalhados, mas um pessoal excelente. É isso aí. Quando você olha para trás, é uma pergunta sempre que eu acho muito importante a gente refletir, né? E a gente vai repetir essa pergunta para todos os colegas que a gente vier conversar. Quando você olha assim o concurso, aí eu vou abusar muito da sua lógica de procurador. Quando você pensou e fez esse concurso, você olha para aquela carreira, olhava para aquela carreira, e aí é um recado, eu estou perguntando da sua experiência para depois a gente levar para os nossos colegas qual é o seu ponto de vista. Uma coisa é o que a gente fez, outra coisa é talvez o modelo ideal, né? Essa carreira, seja para procurador, no caso, juiz de trabalho, que é uma coisa que depois você migrou. Quando a gente pensa dessa forma, é vocação ou é simples e objetivamente falando, uma simples profissão como qualquer outra, digna como qualquer outra, diga-se de passagem. E aí eu faço essa ponderação porque a gente costuma brincar, em alguns casos, de falar, não, porque essa pessoa é uma pessoa vocacionada para a magistratura, vocacionada para o magistério, né? Outros já falam, não, isso eu passei num concurso e exerço o meu trabalho, o meu labor, a minha profissão, como exerceria sendo gerente jurídico, por exemplo, e aí eu me predisponho a fazer da melhor forma possível. E aí eu pergunto para ti, o que você acha, olhando a visão do Igor, que entrou no concurso para procurador lá atrás, né? E seja no seu ponto de vista, seja o que você acha o ideal, porque às vezes esse ideal pode não convergir com o que você pensava lá atrás, né? Vamos por partes, né? Uma coisa é a carreira quando tu tá de fora, né? Tentando, lutando para entrar. Outra coisa, bem diferente, quando tu efetivamente entra e começa a ver que, sei lá, às vezes as vantagens que tu via não são tão grandes e os defeitos que tu não enxergava existem, porque não existe mundo ideal, não existe mundo perfeito, né? Mas eu acho que para os 2 cargos mais relevantes que eu ocupei, eu estava bastante vocacionado.
Eu entrei como procurador federal e a minha trajetória lá foi uma trajetória de alguém que vestiu a camiseta, foi aguerrido, batalhei no que tinha que batalhar, tanto para defender o INSS, quanto para ver quando o INSS está errado e reconhecer os direitos dos segurados. Porque o INSS, como todo órgão gigantesco, burocrático, ele erra. Né? Tem ilhas de excelência, tu tem problemas em determinados momentos, e tu precisa, né, enxergar os problemas e poder reconhecer eles também. E isso, na procuradoria, eu achava muito interessante porque eu tinha autonomia para fazer isso. Eu consegui olhar para o caso e dizer assim, não, esse caso que o cara tem direito, vamos fazer um acordo, vamos fazer alguma coisa. Uhum. E na magistratura também. Eu vim para cá, eu não sei se eu tinha ideia mais clara do que era ser juiz do trabalho. Né? Mas uma vez aqui eu me vi vocacionado. E hoje eu não Entendi. consigo pensar em exercer outra profissão. Tenho certeza que se a vida acabar me levando, vou me encontrar em outro nicho. Mas hoje eu não consigo nem pensar. Entendi. Eu quero aposentar juiz. Só saio na expulsória. Isso é bacana. Eu perguntei isso para você porque, por exemplo, eu, particularmente, eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu não sei se é porque eu levo a minha vida toda muito assim, né? Minha mulher vai dar um pulo agora lá de dentro. É, quando eu fiz o concurso, eu nunca pensei em vocação. Eu sempre pensei muito numa perspectiva cartesiana de ser um cargo importante, de ser um Um cargo cargo bom, bem interessante. remunerado, com autonomia. É, a Claudinha perguntando se tem algum pingo de arrependimento. Não, nenhum. Nenhum. De vez em quando me dá assim, advogar é legal, obrigado pelas coisas, sei lá. Às vezes É. quando volta um processo do tribunal que tu olha, como é que o cara não falou X, Y, Uhum. Z, sabe? Aquele processo que volta, eu queria fazer o embargo de declaração, Aham. mas 99% do tempo, nem um pingo de arrependimento. Porque quando eu pergunto isso, né, eu queria ser um juiz federal, como eu falei ontem, e quando eu mudei de juiz federal para magistratura do trabalho, eu não mudei por me achar vocacionado, até porque eu não sabia direito de trabalho, eu não sabia nada do que eu estava fazendo. Mentira, quer dizer, eu sabia que eu estava tomando uma decisão racional baseado Sim. em uma maior probabilidade. Então, eu não vou chegar hoje aqui contra as pessoas. Ah, não, porque nossa, tocou meu coração. Mentira, não foi isso. Foi uma decisão cartesiana. Eu mudei porque tinha mais probabilidade, da minha ótica, enxergando de fora, de conseguir entrar. Mas eu acho que Diferente depois o quando. problema, Ah. até te interrompendo, desculpa, mas é que eu Não, acho mas que o aqui é para isso mesmo, aqui é problema uma conversa. é que o pessoal tem uma ideia de vocação que talvez eu não concorde muito com ela. O pessoal pensa, eu nasci no dia X de 1983 e eu nasci predestinado para ser juiz do trabalho. É disso que eu tô falando. É Eu, disso que eu tô falando. eu acho que não. Eu acho que isso é uma ideia muito romântica de vocação. Eu Vocação para mim é outra também. coisa. Eu também. Tu tem um perfil, né? E tu achar uma profissão que se encaixe nesse perfil, que funcione nesse perfil e que tu consiga vestir a camisa e dar o teu melhor todo dia. E que tu comece a trabalhar, às vezes meio cansado, mas que tu saia do trabalho dizendo, hoje eu cumpri o meu dever, eu cumpri o meu papel e hoje foi um dia bom. Mas você Trabalhar concorda no comigo que momento. isso você só descobre depois que você exerce? Pois é, eu acho que sim. Eu acho que antes de tu entrar, tu tem pistas. Tipo, sei lá, quando eu decidi sair da Advocacia Geral da União, eu, eu tinha as minhas pistas. Qual era a minha principal pista? Eu não gosto de crime. Eu sempre achei que o crime não compensava. Uhum. E então eu olhei e fui cortar aquelas carreiras em que o crime estaria muito presente. Então, assim, Defensoria Pública Federal, né, que também não era muito interessante, mas a própria Magistratura Federal, o estadual, a Procuradoria da República, foram carreiras que eu olhei assim, não, no crime eu não consigo me ver trabalhando no crime. Eu não tenho vocação para isso. E aí eu selecionei que, bom, o que me sobra, né? Onde é que eu tô? E naquele momento eu olhei assim, ou vai ser o MPT, e na época eu estava trabalhando muito com um acidente do trabalho. Eu pensava Uhum. que eu podia fazer um trabalho bem interessante no MPT. Comecei fazendo um concurso do MPT, mas depois vi que seria mais interessante o da magistratura do trabalho e acabei caindo para a magistratura do trabalho. Então, assim, eu acho que vocação não é um cargo único. Eu acho que tu tem um perfil e tu tem que te enquadrar, achar alguma coisa que se Uhum. enquadre nesse perfil. E antes de tu entrar, tu só tem uma pista. Tu pode achar que vai dar certo, mas pode ser que tu entre e veja, não era nada disso que eu pensei. Vamos lá, porque
A gente só conhece cargo depois do exercício. Eu tenho uma visão muito parecida com essa que, né, que a gente está conversando. E aí explico porque, né, como todos sabem, né, eu fiquei a maior parte da minha vida profissional não é no serviço público, a maior parte da minha vida profissional é na iniciativa privada. Né? Foram Uhum. 18 anos atuando em empresa e em setor financeiro, que não tem nada a ver com a área jurídica. Então, eu particularmente, né, gostava do que fazia. Né? Não era desgostoso para mim, por exemplo, mexer com números, mexer com balanço, fazer negociação. Pelo contrário, era até muito desafiador. Mas aquilo chegou um momento que começou a não ficar legal para mim, sabe? Sabe? Não achei legal. E aí, em algum momento que eu chegar, eu vou mudar. Vou mudar porque eu acho que não estou mais satisfeito com isso, percebe? E aí Pois é, foi eu quando entendo, eu depois eu fiz o entendo. concurso. E a magistratura do trabalho, assim, é interessante, porque quando eu entrei na magistratura do trabalho, né, depois eu acabei vendo, e aí o que você colocou. Hoje eu me sinto uma pessoa muito realizada. Porque eu gosto de conversar, eu gosto de conversar, de conversar com as pessoas, e eu acho que o juiz de trabalho que não gosta de gente tá com problemas, né? Porque a gente trabalha com gente. Sim, com certeza. Não, perfeito. E não quer dizer que isso não seja, em alguma medida, fluida também. Quando eu entrei na AGU, os primeiros anos, eu não imaginava fazendo outra coisa. Eu realmente me encontrei. Só que algumas coisas foram mudando na própria instituição que passou a ser interessante para mim começar a olhar para o lado. E aí, né, bateu, imagino que do mesmo jeito que bateu em ti, bateu em mim aquele, não, então eu vou fazer alguma coisa. Eu acho que se a AGU aqui, se eu vou ser um profissional ressentido aqui na AGU, eu prefiro sair. E aí eu Entendi. vou ver para onde é que eu vou sair, né? E aí foi que eu acabei escolhendo a área trabalhista. Deixa eu até tomar liberdade e vou falar, só não vou dar o nome do santo, tá? Não vou dar o nome do Aham, santo porque o nome do santo não me autorizou. certo. Eu estou pensando aqui em paralelo com outro amigo que está me comentando uma coisa aqui, e até para esclarecer, pessoal, olha só, Uhum, eu quando decidi, mais uma vez, é porque a gente tem que ter uma visão muito, muito racional. Por exemplo, procuradorias. Se a gente fizer uma análise de procuradorias, daqui a pouco o Marcos vai falar sobre isso, né? Talvez eu tivesse voltado no tempo, eu tivesse estudado para procuradorias, não para magistratura. Né? Por quê? Porque procuradorias, quando você estuda um número X de matéria, e vai fazer parte daqui a pouco da pauta também, da nossa conversa, você uhum. consegue alcançar um maior número de concursos com a mesma quantidade de matéria. Então, estatisticamente falando, Sim. você otimiza o seu tempo. E por que eu estou falando isso? Porque Estrategicamente é muito interessante, não é? É porque né? esse colega nosso em comum, só não vou dar o nome dele, está puxando minha orelha Uhum. aqui com razão. E aí, deixa eu fazer só uma explicação. É porque ontem eu falei uma coisa, só que endossa o que eu estou dizendo agora. Eu ontem, quando eu escolhi ser juiz de trabalho, eu fiz uma análise clara da quantidade de cargos e vagas disponíveis por ano. Foi por Fez uma isso. análise econômica do concurso, Fiz uma né? análise econômica do concurso. E demorei 29 concursos para passar. Então não é um concurso fácil. Né? É claro que você tem o Marcos passou em um, o Igor né, não demorou muito para passar, mas você tem outros que demoraram. Peraí, eu preciso te interromper. Tem a Denise, que eu não sei se eu conheço, acho que não, está me chamando de senhor, não devo conhecer. Perguntando se depois dos 45 anos é tardio para ir para concurso. Não é não. De Um dos jeito nenhum. melhores juízes federais que eu conheci entrou com 56 anos de idade. E era muito realizado e muito feliz no que fazia. Exatamente. E assim, primeiro a idade não é um empecilho. E aí é só para esclarecer, gente, por favor, porque senão eu vou tomar outra puxada de orelha, só não vou dizer quem foi. Não escolher um raciocínio estatístico, quantitativo para você fazer determinada coisa, não significa que aquilo seja mais fácil. Eu só estou trabalhando com a ideia de probabilidade. Né? Para mim era uma coisa muito clara. E aí, gente, e assim, eu peço desculpa, mas não tem como uma pessoa que viveu 18 anos em números não analisar por esse viés probabilístico. E Não aí, tem nada depois, de errado obviamente, nisso. você, 29 provas, eu costumo dizer, fazer 29 concursos tem que ter muita vontade, força de vontade para passar naquele concurso. E foram Ah, é 29 tenso. até a aprovação. Ah, é tenso. Mas eu acho que não tem nada de errado nisso, de tu olhar assim, ver, tu enxergar qual é o teu perfil e como é que tu te enquadraria naquele perfil, né? Qual é em que, se tu quer ir para o serviço público, quais carreiras do serviço público atendem ao teu perfil, sabe? Eu acho que isso não tem nada de errado. E
juiz do trabalho é uma carreira digna, procurador federal é uma carreira digna, todas as carreiras da justiça são carreira digna, enfim, procuradoria estadual, procuradoria municipal, o cargo ele é aquilo que tu faz. Exato. Se tu veste a camisa e tu dá o teu melhor, o cargo vai ser fantástico. Não, e digo mais, cara, assim, eu acho que isso é muito importante para quem pensa em fazer concurso público, né? Que vale a pena refletir também, né? Daqui a pouco a gente até volta nesse assunto especificamente, mas prestar serviço público, gente, na minha opinião, é um ato assim de. Não é um ato de doação, porque não é verdade isso que eu quis dizer. Mas é um ato de respeito ao patrimônio, porque a gente está trabalhando, a gente recebe se você analisar friamente, eu trabalho para todos e não trabalho, entre aspas, para ninguém, porque a gente tem essa premissa equivocada de uma apropriação pessoal do patrimônio público, né? E isso é horrível, na minha opinião. Então, quem me conhece sabe, eu sou workaholic, eu trabalho muito, eu trabalho 12, 14, já cheguei a trabalhar 16 horas por dia, até hoje, né? Eu ontem comecei a trabalhar 10 horas da manhã, terminei de trabalhar meia-noite. Então, mas é meu jeito de ser, eu não sei, nasci com defeito, né? Mas eu acho assim, eu não consigo parar de fazer quando eu acho que está faltando serviço. E no serviço público está sempre faltando serviço. Isso não sim, o serviço público tem esse problema, né? Porque, sei lá, tem 2 funcionários, cada um com uma grande pilha de processo, daquela época que tinha processo físico, né? Um funcionário vai num dia matar tudo, e o outro faz 2 ou 3, no dia seguinte aquela pilha está dividida em 2. Exato. Mas enquanto não te violentar trabalhar 12 horas por dia, fantástico. Eu já me vi conversando com o meu titular às, sei lá, 10 da noite sobre um processo de execução muito importante, que teve que a minha esposa me puxar a orelha e dizer, pô, 10 horas da noite, né? Vamos botar... Então, assim, mas quando a gente gosta do que a gente faz, eu acho que é natural isso, né? Hoje eu não olho muito horário, assim, eu trabalho que tiver que trabalhar. Exatamente, eu também. Eu acho que o horário é uma visão... Sempre com as contingências da vida e tal, enfim, né? Filho pequeno, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ok, beleza, mas eu não fico olhando para que às 5 horas da tarde caia a caneta da mão e eu vá para casa. Eu nem acredito nesse racional. Eu acredito em fazer as suas atividades. Agora, eu não posso parar se tem atividades a serem feitas. Assim, e é por isso que eu, por exemplo, trabalho com uma lógica de onde eu atuo, eu gosto de estar com o escaninho limpo, eu gosto de estar com prazo zerado. Mas, assim, eu sei que eu sou um pouco radical. Então, gente, assim, esquece o Fabiano é louco. Isso aí me dá muito sacrifício. Mas vamos voltar para o nosso ponto, né? Que a gente deu uma fugida. Rotina de estudo, velho. Se você pudesse pensar numa rotina de estudo aí para procurador, tá? Especificamente, procurador federal. Que você entende como uma rotina de estudo, até para os nossos colegas que estão acompanhando pensarem nisso? Eu vou fazer da 2 em 1, tá? Já vou botar logo a segunda. Rotina de estudo e material. Rotina de estudo e material. Então, a parte interessante é que na época, quando eu estava estudando, eu tinha um blog de concurso público. Na verdade, eu fazia os meus resumos e botava disponibilizada. Então, assim, para escrever, tu acaba pensando mais, tu acaba estruturando melhor o raciocínio, né? Na época, o que eu tinha? Eu tinha o seguinte, olha, eu tenho aqui essas X matérias, né, e o concurso, qualquer concurso da AGU, os 4 concursos da AGU eles têm como marca uma transversalidade muito grande, muita coisa. Às vezes não tão profundamente em cada uma delas, mas tem desde do previdenciário, tu tem o penal, tu tem o internacional, tu tem, assim, a quantidade de matérias é muito grande. São quantas matérias? Então, eu vou escrevendo aqui, eu te respondo depois, mas eu sei. Depois você manda, não tem problema não. Eu acho que são umas 12, tá? Mas 12? Eu vou escrevendo aqui, depois eu vejo. E qual era a minha lógica e como isso funcionava para mim? Se eu parasse para pegar, vou estudar todo o direito constitucional. Terminei o direito constitucional, vou abrir agora, vou estudar todo o direito civil. Terminei civil. Quando eu começasse a estudar, sei lá, processo civil, eu já não lembrava mais do constitucional. Então, entendi. Eu organizava a minha vida de forma que eu estudasse todas as matérias num ciclo de uma semana. Entendi. Eu também fazia isso. Eu fiz um estudo das provas, vi quantas questões caía de cada matéria e fiz uma proporção de tempo. Então, aquele meu tempo de estudo eu dividia nisso. Eu acho que eu estudava umas 20... Deixa eu pensar um pouquinho. Eu acho que eu estudava de 25 a 30 horas por semana, mais ou menos. Eu trabalhava no TRF
fazia aula de cursinho e ainda tirava algumas horas todo dia para estudar. E no sábado fazia simulado. Minha rotina de estudo era essa. E sempre simulado porque, enfim, prova objetiva é difícil, é mais treino do que conteúdo, né? Tem que saber fazer a prova objetiva. Então, minha rotina era essa, umas 25, 30 horas de estudo por semana. Eu dividia todas as matérias dentro daquela semana, para que eu fechasse um ciclo sempre, né? Para estar igualmente preparado em todas no momento da prova. Até porque tu começa a estudar sem saber da prova, né? Eu tenho dificuldade de acreditar em quem diz que saiu o edital, vou agora começar a estudar. Não funciona. Tem que já tem que ter uma bagagem prévia, escolher o estudo, escolher o concurso, estudar o concurso e aí fazer a tua maratona. Não é corrida curta, é maratona o concurso público. Vou até colocar aqui, a nossa colega Luciana está aqui dizendo, eu tenho pânico de prova oral. E é interessante, assim, tudo bem que eu vou pular da prova objetiva para a prova oral, que é a última, né? Mas isso é muito importante pensar, gente, porque a gente só pensa na prova oral quando a gente passa para a prova oral. Isso é um equívoco, né? Isso é um equívoco que a gente comete porque muitas das ocasiões a gente tem problemas de dicção que são dos mais variados, desde problema efetivo de vício de linguagem, de repetir, de falar gíria, que às vezes a gente fala involuntariamente, né? Isso acontece. Então, quanto mais cedo a gente consegue matar esse medo, esse fantasma, melhor para nossa. Não precisa esperar. Às vezes vou te confessar uma coisa. Fala pra gente. Eu até 2013, mais ou menos, que foi quando eu resolvi tratar isso, né? Eu tinha pânico de falar em público. Olha isso. Não conseguia falar em público. Isso aqui que a gente está fazendo, eu não conseguiria fazer. É mesmo? Aí eu botei na minha cabeça, que eu queria dar aula, que eu queria dar um cursinho e tal, e vamos lá. Achei um cursinho que eu dava aula quase de graça. E foi, acho que em, sei lá, uns 8, 10 meses eu perdi aquele... Era um pânico mesmo, era um negócio tenso. E hoje é tranquilo, né? Mas isso já me carregou um pouquinho para a prova oral. Mas na prova oral mesmo, eu fui fazer essa preparação de prova oral, fazer um cursinho específico e tal, só quando eu passei na prova oral, óbvio. E a prova oral em si, eu não me lembro de toda ela, não. Eu lembro de alguns pedaços, porque é um momento de altíssima tensão. Não, assim, é interessante, vou fazer uma outra ponderação e esse diálogo acaba ficando melhor, né? Cadê? Algum colega nosso fez aqui, sim, juridicando na rede, um abraço. Quem faz audiência tira a prova oral de letra. Olha, eu vou falar para ti uma coisa, você não fica triste comigo, não. Isso é um ledo engano. Sabe por quê? Não sei se o Igor vai concordar comigo. Você para pensar. A minha prova, tal qual a do Igor, nós tínhamos 3 membros numa banca, né? Do qual, salvo engano, na do Igor, tinha a ministra Luísio, estava na sua banca? Foi o Luísio. Ministra Luísio, o Alexandre Teixeira. O Tadeu Alckmin, para mim, e... no seu caso foi Tadeu. E o advogado foi o doutor... Nossa, me fugiu completamente. No caso do Márcio, foi o Alexandre que teve na banca com o Márcio. Assim, são pessoas que são expoentes, né, na nossa carreira, né, na nossa atividade. Eu já falei ontem, no meu caso, teve, né, eu era o decano do Tribunal de Minas e o ministro Carlos Alberto Reis. Quando você senta ali para conversar, é interessante porque, primeiro, você passa naqueles minutos ali que você está sendo arguído de uma trajetória aí de 3, 2 anos de estudo, você está ali em 20 minutos sendo questionado, né? O cidadão está ali vendo, né? Se você estiver nervoso, ele está vendo que você está nervoso. Se você estiver muito feliz, ele está vendo que você está feliz. Se você estiver muito soltinho, ele está... audiência, né? Quem está sendo julgado é o teu cliente, não é tu. Boa lembrança, é verdade. Na audiência, quem está sendo muito boa consideração. Quem está sendo julgado nesse momento da arguição é você. E mais, né? E talvez o grande ponto, né? Você não tem como contar história para aqueles caras, porque aqueles caras conhecem o direito tão ou mais que a gente, né? Então, estão tranquilos. Não dá para enrolar eles. Não dá para enrolar, né? Então, é um momento... muita gente critica a prova oral, mas é muito importante que nós já saibamos dessas dificuldades para, eventualmente, você buscar, né, dentre outros, vício de oratória. A prova oral, bom, primeiro que ela é um fato, ela está aí e não vai a lugar nenhum, né? Mas segundo que eu acho que ela tem um papel interessante para ver se tu não vai quebrar sob pressão. E o juiz não pode nunca, na pressão, ele não conseguir resolver, porque a nossa vida é pressão.
todo santo dia. E às vezes, vamos lá, no dia a dia. A pressão é ao vivo, né? E aquele grande advogado senta na tua frente, te argui uma coisa contra uma decisão que tu deu ali na hora, e aí tu poderia ser arbitrário, mas ninguém quer ser arbitrário, tu tem que fundamentar. Exato. E, né, a gente tem que fazer o nosso trabalho. Né? Inclusive concordar com ele quando for o caso. Claro, Mas, claro. Eu tive um caso, na minha prova oral, por exemplo, compartilho aqui com os amigos e amigas, que eu fiz uma... Né, o fato de eu ser um pouco mais desenvolto para falar, né, falar não era meu problema. Meu problema talvez seja falar demais. Né? E quando a gente fala demais, tem aquele velho ditado, quem fala demais dá bom dia a macaco. Né? Então, pelo menos a minha bisavó falava esse ditado para mim. E é interessante porque me foi perguntado uma pergunta que ela é relativamente simples, que era sobre o procedimento de internalização dos tratados internacionais no ordenamento jurídico brasileiro. Uma pergunta simples. Né? Eu sabia a matéria, tinha estudado antes, né? Então eu sabia desde as tratativas, por exemplo, da OIT, até o decreto executivo. Então eu contei toda a historinha que eu sabia. Se eu tivesse terminado ali, sem problema. O problema foi, inclusive... Aí quando foi inclusive, o ministro Carlos Alberto olhou assim pra minha cara, ele é, né, menor e tal, ele estava olhando para baixo e fez assim. Inclusive, aí eu fiz lá e falei uma coisa que não estava errado o que eu disse. Só que o problema da forma como eu falei, deu a impressão que eu estava falando uma aberração jurídica. Né? Ou seja, eu falei certo usando as palavras erradas. E aí ele olhou para minha cara e olhou para o lado pro decano e falou, ele disse isso? Você disse isso? Imagina... Mas aí tem aquela coisa de concurso público. Tem que estudar a prova e saber fazer a prova. Se a pessoa está te perguntando que horas são, tu responde que horas são. Tu não vai Exato. do relógio. É isso aí. Literalmente, é um processo que acaba sendo muito robotizado, mas é importante. Se te perguntou se isso é uma caneta, a resposta, isso é uma caneta. E não, isso é uma caneta porque é feita de plástico. Não precisa falar de plástico. A resposta é uma caneta. Né? Parece uma bobagem, mas todas as vezes que a gente fala demais, a gente dá arma para que nos faça uma pergunta que eventualmente a gente pode não saber, né? Mas isso é a preparação prévia para a prova. Tu estudar a prova, ver como ela funciona e o que tu tem que fazer para ser aprovado. Né? Me conta... pode falar. Não, vai lá. Me conta mais um pouquinho desse plano de estudo. Você comentou sobre o plano de estudo que você fazia uma divisão racional, estatística das questões, né? Isso. Mas como é que como é que era o seu planejamento da semana? Você tinha um planejamento rígido? Você tinha um planejamento flexível? Você calibrava o seu planejamento de acordo com a semana? Como é que era? Então, eu tinha um planejamento bastante rígido, na verdade. Eu fiz concurso em 3 momentos da minha vida. Foi para entrar como técnico judiciário, depois foi de procurador federal e depois eles foram para as carreiras trabalhistas. Nos 3 casos, o meu estudo foi sempre bastante rígido. Eu tinha uma tabela de Excel com os meus horários da semana, os meus horários dedicados para estudo a cada dia, e eu tinha, acho que no sábado, eu tinha umas 4 ou 5 horas reservadas. Então, aquelas 4 ou 5 horas eram utilizadas para, se durante a semana alguma coisa acontecesse, porque a vida é dinâmica, né? Eu utilizava aquelas horas para compensar. Se nada acontecesse, eu ia no cinema, enfim, ia fazer alguma coisa. Então eu era bastante rígido com relação a isso. Eu chegava na rigidez do meu cronograma que se eu deixasse de estudar, faltei por qualquer problema. Né? Se eu perdesse aquele dia de estudo, eu não me antecipava, eu não jogava para o dia seguinte. Aquele dia estava perdido no meu cronograma, eu não repetia amanhã. Quer dizer, eu só ia voltar a estudar na semana seguinte. Aquele dia, para mim, né, eu era bem radical. Eu fazia isso, eu separava um banco para quando desse problema. Eu tinha um banquinho ali de horas no sábado para que daria para usar se eu falhasse em algum momento, porque isso acontece, né? Me conta agora com relação a esse planejamento das fases, né? Porque a gente acabou saindo da prova objetiva para a prova de prova oral. E o concurso da AGU são quantas fases, quais fases, o que se atribui? Na minha época, né, lá atrás, era uma prova objetiva e 2 provas dissertativas. Uma que envolvia algumas questões e mais um parecer, e outra que envolvia mais algumas questões e uma peça. Depois, o próximo concurso, eles já introduziram a prova oral. Né? Eu fiz o último concurso que não precisava de prática jurídica e que não tinha prova oral. Então, como é que foi? Eu planejei, né? Eu estimei que daria mais ou menos um ano até chegar a prova. Então, eu
os primeiros 6 meses eu foquei mais na questão objetiva mesmo. Eu tinha um livro por matéria e mais material de apoio. Sei lá, vamos pensar aqui, que eu me lembro agora para Justiça do Trabalho. Eu tinha o Gustavo Felipe Barbosa Garcia com o curso de Direito do Trabalho dele e tinha o livro do Godinho para quando eu precisasse de um apoio, né? Então eu tinha um livro para cada matéria. Uhum. Aquele livro eu estudei de capa a capa, né? Estudava também os informativos e aprofundava só quando realmente tivesse alguma dúvida muito mais forte, enfim, né? Isso foi meus primeiros 6 meses quando eu estava no início da preparação. Quando chegou um momento que eu vi, vai dar, né? Chega uma hora que tu sente assim, ó, vai dar. Quando tu falou, né, que ficou umas 2, 3, 4 provas por uma questão, tu viu que ia dar. Dali a pouquinho já ia passar para a próxima. E quando eu senti isso, aí eu comecei eu comprei acho que um ou 2 livros sobre parecer e como eu trabalhava na Justiça Federal, peças eu via todo dia, lidava muito com elas e estudei o mínimo ali, mas foi muito da minha experiência de ter contato com peças na leitura de processos. Uhum. Mas isso também, mas na magistratura, desculpa, na procuradoria foi da mesma forma? Como assim? Você está falando da magistratura, não é isso? Não, estou falando da procuradoria. Ah, desculpa, não, é que você falou do direito do trabalho, perdão, é por isso que eu confundi. Não, é que eu tentar lembrar quais os livros que eu utilizei lá em 2007. Ah, entendi. Eu lembro só de 1 ou 2, enfim, mas eu tinha, foi só dar o exemplo que eu tinha um livro básico. Ah, perdão, tá certo. E aí um que eu não ia ler, eu ia só pegar o capítulo que me importasse, enfim. Bom, e assim foi. Então, eu fiquei 6 meses estudando, basicamente focado só em primeira fase. Quando nos simulados eu vi que eu já estava com gás, estava preparado, estava acertando bastante coisa, eu introduzi material de segunda fase, de confecção de parecer, confecção de Entendi. peças, né? Foi mais ou menos por aí. E como foram só essas fases, na época, ali ficou meu estudo, né? Entendi. Já para a prova, quando foi para a magistratura, como tinha prova oral, teve ainda mais o tempero da prova oral mais lá no final, quando eu senti que eu ia para a prova oral. Quando eu senti que estava indo, eu já comecei a pensar, e, enfim, né? Procurar prova. Tem gente que grava, tem muita prova gravada por aí, tem que gravar, tem que assistir, tem que ver o que eu... tem que ver outras pessoas se expondo a isso para tu conseguir te imaginar naquela situação. Exatamente, bem pensado nisso. E esse planejamento, só para dizer para o pessoal, eu tinha um planejamento parecido, mas não era tão qualificado. Confesso que eu demorei um pouco para calibrar o meu planejamento de estudo, porque ele começou exatamente, primeiro fazendo eu tinha um número de horas que eu estudava de matérias, mas não era com esse foco como o Igor está colocando. Eu até comecei errado meu estudo. Eu comecei estudando mais para a segunda fase, para conhecer a doutrina, do que para a primeira. Que hoje eu não tenho a menor dúvida que é o maior equívoco que, no meu ponto de vista, eu acho que você concorda também, você tem que fatiar o problema, né? Primeiro você resolve o problema da primeira fase, depois o problema da segunda fase, depois, no nosso caso, da magistratura, a feitura de sentença, para um último momento, a questão da prova oral. Mas, claro, uma coisa que as pessoas dão muito pouco valor, que eu não sei como é que foi com você, a questão documental. Tem gente que chega na época de apresentar documento, para quem não sabe, a magistratura são 5 fases, e a quarta fase é a parte de documentação integral, né? A primeira é a objetiva, discursiva, sentença, documentação, e aí a documentação você faz a comprovação de prática jurídica, dentre outras, para depois a prova oral. Tem o psicotécnico também, né? Tem o quê? Ah, sim, verdade. Né? Mas não, eu estou partindo da premissa que todo mundo consiga passar no psicotécnico. Mas na prova documental, você sabe que muita gente esquece, por exemplo, de buscar certidão da prática jurídica. Isso é uma coisa que todos os processos que eu atuei, né, eu sempre pedi certidão para evitar que chegasse a época e eu ficasse dependendo da boa vontade do juiz de assinar, porque tem alguns lugares que o juiz assina, tem outros que... Vamos lá, prática jurídica são só 3 anos e nem lembro se para advogado acho que é meia dúzia de certidão, né? Mas depende do concurso. Para a magistratura são 5 e para o Ministério Público, se não me engano, são 3 por semestre. Posso estar equivocado. Eu tenho a impressão que a magistratura você precisa comprovar que em algum momento da vida você teve 3 anos de prática. É uma coisa que tu faz uma vez.
Exato. Faz uma vez, guarda e deixa ali no cantinho. Isso aí. Tem que estar preparado para quando... o pessoal fala que é sorte, sorte. Sorte é um conjunto de oportunidades de estar preparado. Tem que fazer a tua Exato. parte. Se não fizer a tua parte, o cargo não cai no colo. Concordo plenamente, meu amigo. Concordo com você plenamente. Dica de estudo. Dica, na verdade, de estudamento, né? Eu vou botar uma dica de uma forma mais geral e aí eu já coloco essa pergunta da dica com relação à relevância de cursos. Você acha que é mandamental fazer cursos? Você acha que o autodidata sai prejudicado? Qual é a sua visão quanto a isso? Porque as pessoas normalmente questionam, faço ou não faço curso? Eu vou te responder com a minha experiência da magistratura, se tu não te incomodar. Tá? De jeito nenhum. Como é que eu me senti no concurso da magistratura? Eu me senti basicamente um outsider. O tempo todo. Durante todo o concurso da magistratura eu me senti um outsider. Porque eu não vinha de nenhuma carreira trabalhista, eu vinha da AGU, então já era de fora da Justiça do Trabalho mesmo, né? Na época, eu não tinha muita disponibilidade de fazer curso presencial. Meus horários eram meio travados por causa da procuradoria, então eu estudei muito sozinho. A primeira fase, eu acho que para a primeira fase eu não fiz cursinho, e depois para a segunda fase, segunda e terceira, né? Eu fiz cursos online do Toga e do Renato Saraiva, do CERS. Quando chegou para a fase oral, que me botaram num grupo de WhatsApp, acho que éramos 22 na época, e todo mundo já se conhecendo, todo mundo falando, não lembra a prova de 2015, lá não sei aonde. Eu me senti muito fora daquele meio. E vários macetes que o pessoal tinha, eu não tinha. Discussões importantes que eu estava começando a ter na hora de dividir o táxi para voltar de uma prova e tal, o pessoal já estava calejadíssimo. Então, certos aspectos eu senti que teria sido muito bom ter tido uma experiência de cursinho e, vou dizer até de presencial. Porque para ter o contato com outras pessoas, conversando sobre o tema, ventilando ideias o tempo todo. Então, eu acho que pode ser bom. Essencial? Não é essencial tanto que estou aqui. Mas teria sido um obstáculo a menos, eu acho. Entendi. Acho que teria sido um obstáculo a menos. Eu acho legal a ideia de fazer um curso preparatório. De preferência, aqueles em que tu consegue ter um contato com as pessoas. Na época lá, foi em acho que foi final de 2014 que eu fiz esses dois cursos de TOG e do CERS, basicamente era videoaula e eu não tinha interação com ninguém. Né? Então era eu comigo mesmo e o professor falando. Show de bola. Teria sido interessante ter um círculo de pessoas discutindo a mesma coisa o tempo todo, e estudando e passando pelas mesmas provações, as mesmas dificuldades. Né? Eu acho que isso é legal. Na época, minha esposa também estudou um pouco comigo e tal, mas aí ela decidiu ir para um outro caminho na vida dela em algum momento, e aí, enfim, aquela coisa. E também assim, né, trabalhando tu não pode ficar falando muito tempo que tu tá, a toda hora que tu tá fazendo concurso, porque acaba sendo mal visto. Né? É verdade. Isso é um ponto também, né? Inclusive para quem trabalha em iniciativa privada é uma coisa que acaba prejudicando. Eu acabei me vendo obrigado, uma época da minha vida, a falar para o meu chefe que eu fazia concurso. Mas foi uma questão muito mais por ética do que provavelmente dito. Ele queria me pagar uma pós-graduação que era caríssima. Eu falando aqui, deixa eu só mandar um abraço para a Gabriela e para a Karina, que estão lá da época em que eu entrei na Procuradoria Federal, lá em Erechim. Que legal! Que massa. Bacana. Dois exemplos. Devem estar lá até hoje, né? Karina, ela é analista da Justiça Federal, acho que estava em Curitiba, Florianópolis, e a Gabriela é advogada, acho que em Porto Alegre. Bacana. Um abraço para as duas. Legal. Bacana. Meu velho, com relação à rotina da profissão, e aí eu já vou jogar dois em uma também, mais uma vez, porque eu acredito que a gente tenha mais uns 10 minutos apenas. Rotina da profissão, e aí eu vou botar uma casca de banana, porque a gente pensa sempre na coisa boa, né? Mas eu vou pedir para você tentar fazer um juízo crítico de coisas ruins. Se você pudesse analisar pela sua experiência
primeiro, como é que era a rotina, segundo, coisas boas e ruins na sua ótica, para a gente pensar um pouco também, para ajudar as pessoas a ponderarem sobre essa excelente profissão, mas que também deve ter os seus questionamentos eventualmente. Com certeza. Então, a gente tem... A rotina, ela era muito boa, na verdade. Tinha uma boa flexibilidade de horário, isso é essencial dizer, né? E hoje, com o processo eletrônico, o trabalho na AGU, muita coisa online, tem até grupos agora de trabalho remoto, é bem interessante. Então, assim, a rotina é boa, normalmente bem estruturado. O maior problema que eu sentia em termos de estrutura era a falta de apoio, né? Uhum. Falava que a Ju ela era uma pirâmide invertida, né? Você tinha acho que 2.000 cargos de servidores de apoio, técnicos e analistas, e 8.000 entre procuradores, advogados da União, etc. E tal. Então tinha 4 procuradores para um técnico. O contrário do que a gente tem aqui, né? Uhum. Então isso eu sentia que isso era uma dificuldade que atrapalhava a própria evolução do desenvolvimento dos trabalhos, porque você tinha que cruzar lá o escanteio e correr para cabecear, né? Você não tinha muito suporte. No início da carreira, meu sentimento é que tinha um nível de autonomia muito maior, um nível de capacidade de decisão, sem depender de muitas aprovações, muito maior, e quando eu saí esse nível estava baixando, e isso era uma das coisas que me frustrou, na verdade, era isso. Mas é algo interessante, é bastante interessante, é boa porque você tem a possibilidade de mudar as matérias que você está trabalhando. Então, assim, entra na Procuradoria Federal, especializada previdenciária, ali junto com o INSS, beleza. Mas dali a pouco abre uma vaga na ANAC, vai estudar Direito de Aviação Civil. Abre uma vaga na Legal ANATEL, isso. vai estudar regulamentação do setor de telecomunicações. No IBAMA, vai para o Direito Ambiental. Então, isso é uma multiplicidade de áreas de atuação que eu não vejo em nenhuma outra carreira. Eu acho que na AGU existe isso, e isso, para quem gosta quem tem medo de enjoar de alguma matéria, isso é fantástico. Isso não tem preço. Bom, atualmente é uma carreira que está um pouco engessada, porque está com os concursos, não tem concurso acho que desde 2013. Desde 2013 ou 2015 não tem concurso para nenhuma das carreiras, estão 4, né? Advogado da União, Procurador Federal, Procurador da Fazenda Nacional e Procurador do Banco Central. Estão sem concurso, mas também, assim, é um momento que a gente está vendo, tenho certeza que para o ano que vem, se a recessão não for muito grande, no próximo, vai ter que se voltar a falar em concurso, até porque teve, assim como a gente aqui na magistratura, a gente viu uma leva de aposentadorias, isso está em todo o serviço público federal, né? Exatamente. Exatamente. Necessidade de profissionais existe. Né? Nosso quadro chegou a ter 145 juízes substitutos, né? E agora, com as promoções pendentes, ela 120? chegaria a 99 ou 98. Então, quer dizer, Nossa, exato. estava até desatualizado. Quando são 14 promoções pendentes, né? Então, quando as promoções avançarem, a gente vai ter uma redução drástica do nosso quadro de juízes. E existe um prognóstico aí de muitas aposentadorias. E aí, Sim. novamente, né, esse paralelo para as procuradorias e para todas as demais profissões, elas precisam ser efetivamente ponderadas, né? Porque em algum momento o Estado tem um tamanho. É claro que a redução do tamanho do Estado é um objetivo por conta de custo. Mas quando você reduz demais, você começa a perder eficiência, né? E aí o seu trabalho passa a ser mal desempenhado, né? A redução do tamanho do Estado não faz milagre. Uma hora vai ser necessário. Assim como o INSS é uma autarquia que está com um problema. Acho que tem 50%, 60% dos servidores que podem pedir aposentadoria a qualquer momento. A AGU também está com tem bastante vaga em aberto. Em algum momento essas vagas vão ter que ser preenchidas. Tem gente que vê a situação atual com desesperança, no sentido de que vai estudar, mas não vai ter concurso. Eu vejo, francamente, como uma oportunidade. Eu acho que assim, quem está se preparando agora, manter o nível de preparação por mais um ano e pouco, eu acho que vai colher fruto.
E aí volta com aquilo que você disse no começo, né? Não é uma preparação do dia para a noite, é uma preparação contínua, pensada, estruturada, sabendo aonde você quer alcançar e já buscando, fatiando toda a preparação, resolver todos os problemas que você aponte, né? Qualquer que seja a carreira, o concurso público tu precisa de uma estratégia para enfrentar ele. Tu precisa estudar o concurso que você quer e destrinchar ele e programar a tua vida para alcançar aquela meta. Às vezes demora um pouco mais, às vezes demora um pouco menos, mas tem que ter um plano de ataque ali. Show Não de que bola. isso não impeça, claro, cara, estou estudando para procurador federal e apareceu o concurso de, sei lá, advogado da Caixa Econômica Federal. Pô, vai e faz, mas fica no teu foco de estudo, você vai lá, faz o concurso, se passar, passou, porque todo mundo quer aquele cargo, mas antes disso todo mundo quer um emprego, né? Todo mundo quer pagar as contas. Então, vai, faz, mas fica na tua programação para aquele concurso que você quer. Isso é uma coisa, eu acho que esse foco, e por isso que a gente provocou a discussão essa semana para áreas bem específicas. Quando a gente fica desempregado, quando a gente termina uma faculdade normalmente, né, que pode ser o caso de alguns aqui colegas, a gente deixa de ser, né, o filho querido que passou na faculdade, o orgulho da família, e passa a ser uma estatística no índice de desemprego do país, né? Porque você começa a procurar emprego. E isso efetivamente, deve ser sempre buscado e analisado. Agora, qual é um perigo? Eu estou falando com quem já fez concurso para a área econômica, né? Eu fiz concurso para Banco Central, para BNDES. Eu não tinha foco nenhum. Eu saía estourando os cursos, eu pintava, eu fazia um curso rápido. E claro que aquilo não ia dar certo. Você volta no tempo hoje, olha, eu vi De Volta para o Futuro esse final de semana. Né? Eu gosto. Tem aquela cena do Bife no De Volta para o Futuro 2, que ele volta e com um cajadozinho, vai lá e dá uma pancada na cabeça do Bife novo, né? Se eu voltasse no tempo, eu faria isso, né? Num cajado eu ainda não teria, mas eu daria um puxão de orelha no Fabiano novo. Vadimeco na cabeça do Fabiano mais novo. Cara, eu falei, cara, presta atenção, você tá fazendo errado. Você não consegue entender, mas 22 anos, 23, se formando, né? Não é assim que a vida funciona, né? A maturidade decorre de um monte de coisa que a gente acumula com o tempo. Por isso, nas sociedades indígenas, eu falei isso até ontem, né? As sociedades indígenas é uma sociedade que valoriza a experiência, né? Tanto é que as pessoas mais velhas são as que alcançam os maiores postos, isso né? não vem do nada. Essa minha ideia de, não, tem que ter estratégia, tem que ter um foco, tem que fazer todas as matérias no final. Isso aí me foi ensinado. Eu tive uma professora de Direito Constitucional do cursinho que parou uma aula para falar, olha, antes de vocês aprenderem Direito Constitucional, vamos aprender a estudar. E destrinchou isso, deu as opiniões dela. Peguei a maioria das coisas, porque foi uma aula fantástica mesmo, né? Mas também não é fórmula mágica. Às vezes o que funciona para mim pode não funcionar para ti. Você tem muita gente ensinando como estudar. Boa. Dá uma olhada, vê o que tem por aí e vê qual é o método que te satisfaz mais. Mas tem que ter método. Se não tiver método, não tem condições. Isso é muito bacana. Bem lembrado isso. O meu modelo de estudo não significa que se aplique para o Igor, que não se aplica para a minha querida amiga Luciana, que está aqui, que também é juíza do nosso tribunal. Cada um tem um perfil de estudo, cada um tem um perfil de dia, né? E a coisa vai se adequando. Igor, falta 2 minutinhos para terminar. Eu vou te deixar com a última pergunta e já vou abrir para você se despedir. Ser AGU, ser procurador, palavra correta, ser procurador lembra o Amaré? Amaré, ser procurador é o que para você? Ou foi o que para você? Pergunta cretina. É difícil essa pergunta, mas para mim foi um desafio muito importante que me deu muitas recompensas muito boas. Eu cresci muito, convivi com gente muito qualificada, tive fantásticas discussões jurídicas, cresci como pessoa. É um cargo que me apoiou a conquistar minha independência, aqui também com 23 anos, 22, acho que 23 anos de idade. Então eu acho que é um cargo extremamente digno e eu acho que é um bom projeto para quem quer um cargo público e quem gosta muito de advogado. Acho que se você tem um perfil de advogado, de vestir a camisa do cliente e aguerrido, e você quer um cargo público, eu acho que as procuradorias é uma carreira a se pensar. Show de bola. Igor, meu querido, 40 segundos, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua fala. Tenho certeza que um monte de gente aqui está
parabenizando, agradecendo. Queria agradecer mais uma vez aí a sua sempre disponibilidade para atender aí, sempre, principalmente a esse amigo aqui que vos fala, sempre que a gente pede, você está sempre disposto a atender. Obrigado, querido. Obrigado. Bom, primeiro eu vou agradecer o convite, minha primeira live, né? Eu nunca tive essa experiência, mas minha esposa aqui veio me ensinar a usar aqui o Instagram para conseguir funcionar. Agradecer o convite, é sempre um prazer.